Bom dia, a paz gloriosa do nosso Deus e Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos vocês, meus queridos irmãos, ouvintes, vocês que têm estado comigo neste canal do YouTube, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, aprendendo daquilo que Deus escreveu. Então, meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre você. Que o Senhor Jesus abra os olhos do seu coração, abra o seu entendimento, para que você enxergue as verdades que vão trazer para você e para mim bênçãos de Deus, vão trazer cura, vão trazer libertação, em nome de Jesus para todos nós. E eu peço a você que você seja comigo, boca de Deus, que você espalhe esta palavra, compartilhe com seus irmãos, com o pessoal da sua igreja, com colegas de trabalho, faculdade, com seus amigos de família geral, de maneira geral. Que essa palavra possa alcançar muitos corações, através de você, através de mim, através deste canal, em nome de Jesus, amém? Dando continuidade sobre bênçãos e maldições. Eu ontem falei sobre maldições, exemplos, né? Exemplos de maldições em famílias. E eu dei o texto de Gênesis, capítulo 3, versos 6 ao 10, falando sobre a família de Adão e Eva, né? Hoje vamos dar continuidade. Paramos falando ontem que sobre Caim, né? Caim, ele nasceu numa família que conhecia a Deus, né? Ele não desconhecia Deus de forma alguma, né? E Deus deu para Adão 2 filhos. Vamos entender a história. E eu peço para que você leia a história. Amém? Que não fique só na minha leitura e nas minhas palavras. A Bíblia fala: Caim cresceu numa família que conhecia a Deus. Eu até já falei, compartilhei um pouquinho disso ontem. Pessoalmente falando, né, lendo a história bíblica, palavra, eu acredito que Caim não era mau desde o princípio. Então, nós vemos pelo próprio texto da Bíblia. Abel, seu irmão, era mais jovem. E a Bíblia fala sobre as ofertas dos dois, né? Que Abel, seu irmão mais jovem, trouxe das primícias do rebanho que cuidava uma oferta ao Senhor. E Caim, ele era lavrador, ele também trouxe das primícias do campo. Apesar de não entender muito sobre campo, né, eu me lembro da minha infância, porque eu cresci numa cidade muito pequena do interior de São Paulo, e meus pais, né, meu pai, ele tinha, era um sítio muito grande que já era quase uma fazenda. Então eu me lembro que eu ia para o sítio, para a roça com meu pai e minha mãe e via como que os empregados lá plantavam as coisas. Então, eu creio que ser lavrador deve ser muito mais trabalhoso do que cuidar de ovelhas, né? Então, o lavrador ele precisa lavrar a terra, enfrentar sol quente, esperar a chuva, cuidar da plantação para que não haja pragas, né? Então, por que então Deus rejeitou a oferta de Caim, né? Você pode se perguntar, ou muitos podem ter dúvidas. Caim, certamente ele queria agradar a Deus, só que a sua maneira. E a história conta assim para nós, que conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Isso está em Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 4. Caim, como seu pai, né, como Adão, ele quis fazer as coisas por suas próprias mãos. Ele não quis servir a Deus à sua maneira. E a Deus, amados, eu chamo a sua atenção.
Ninguém serve a sua própria maneira. Só se serve a Deus segundo a sua palavra. Quando Caim abriu a porta do seu coração, a desobediência, a rebeldia, Deus rejeitou a sua oferta. Ele, que começou muito bem, terminou como homicida. A história conta assim. Então a Bíblia fala assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso está em Gênesis capítulo 4, o verso 5 ao 7. Caim, a Bíblia conta para nós que ele foi amaldiçoado por Deus e não se humilhou com arrependimento diante do Senhor. Ele afastou-se de Deus para viver sem a ajuda de Deus. Então, em Gênesis 4, verso 11 e 12, o texto diz assim: e agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Amados, precisamos tomar muito cuidado quando nós abrimos a porta do nosso coração. Precisamos muito cuidado com as concessões que nós fazemos, que você e eu podemos fazer. Nós temos que tomar muito cuidado. Você que é jovem, e a Bíblia fala que é para que nós não andemos nos preceitos do mundo, mentindo uns aos outros, né? Porque a Bíblia fala assim, olha, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses capítulo 3, verso 9. Então, todos nós precisamos ter muito cuidado de que maneira temos feito as coisas. Da nossa maneira, de uma maneira muito fácil, da maneira que o meu e o seu coração muitas vezes é tentado a fazer. Lembra-se que eu disse para vocês que o nosso coração tem uma porta, tem um trono, tem olhos. Então, precisamos tomar cuidado para que não façamos concessões com a mentira, com o engano, com o engodo, né? Em nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado como família, como mães, como pais, né? Na nossa casa, para que possamos orientar os nossos filhos e sermos orientadas e orientados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra. Então, nós vemos aqui que dos dois filhos de Adão e de Eva, um morto pelo irmão e o outro por não ter feito segundo os preceitos da palavra de Deus, fez a sua maneira. Ele foi amaldiçoado. A própria palavra de Deus, a Bíblia nos fala isso. Então tenhamos cuidado. Maldições em família. E nós vemos, eu vou falar de mais um homicídio na Bíblia, que foi cometido exatamente por um descendente de Caim, Lameque. Ele disse às suas duas mulheres: Caim recebeu um castigo, eu recebi 7 vezes mais. Caim matou seu irmão. Lameque matou um homem e um jovem. E isso está em Gênesis, irmãos, capítulo 4, 23 e 24, que diz assim, olha: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Isso está em Gênesis. A maldição veio sobre a vida de Lameque
que era um descendente de Caim, que era filho de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, que abriram a porta dos seus corações para que entrasse a maldição na família deles. Pensem, irmão, 70 vezes 7. Lameque foi amaldiçoado mais do que a vida de Caim. Eu, em nome de Jesus, quero declarar que as nossas vidas, que a sua vida, seja guardada pelo Senhor. Busque a Deus. Feche as portas, todas elas do seu coração, para que possamos receber a bênção de Deus, para que possamos estar na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu quis falar sobre a maldição sobre a vida de Adão, de Caim e de Lameque, para você ver que muitas famílias, exemplificando aqui dentro da própria Bíblia, irmãos, não é uma história inventada por um ser humano, não. A própria palavra de Deus nos ensina sobre essa porta de maldição familiar, em nome de Jesus. Guarde seu coração, seja abençoado grandemente, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos dar continuidade falando ainda sobre maldições familiares, biblicamente falando, amém? Deus abençoe a sua vida, tenha hoje uma quinta-feira muito abençoada, em nome de Jesus.